Escuta falar, né, sobre o processo diagnóstico na infância, da importância que tem desse processo de diagnóstico precoce de autismo, né, mas hoje eu não vim falar sobre o processo diagnóstico na infância, e sim na fase adulta, né, na sua fase mais tardia, e qual é a importância disso. Bom, gente, meu nome é Flávia, eu tenho 45 anos hoje, né, em 2024, quando eu tô gravando esse vídeo, em maio. Eu passei por muita coisa até chegar aqui, né, e talvez hoje eu nem estivesse aqui se não fosse o meu processo de diagnóstico. Por que que eu digo isso? Eu falo tanto da importância do diagnóstico precoce na infância, dessa intervenção precoce, eu estudo muito sobre isso, né, eu tenho informação sobre isso hoje, mas hoje eu queria falar sobre esse processo diagnóstico tardio, e qual é a importância dele realmente, né, por que que ele vai fazer tanta diferença na vida dessa pessoa? Bom, eu vou falar assim por mim, né, pela minha experiência, pela vida que eu tive e pela experiência de outras pessoas que eu conheço que também passaram por isso, né, e relatam casos assim, coisas muito parecidas. No meu caso, eu comecei a receber diagnósticos assim na fase da adolescência. Né, então, naquela época não se falava sobre autismo, o único autismo que a gente conhecia, e quem conhecia, na verdade, né, porque não era tão falado como hoje, mas as poucas pessoas que conheciam e se falava sobre autismo era o autismo mais severo, né, o nível 3 de suporte hoje que a gente conhece. Não se falava e nem se tinha conhecimento, né, quando você via alguma coisa mais leve, né, com uma deficiência intelectual, era mais tem um problema, tem um probleminha, né? Não se tinha essas pessoas, ou, assim, nas escolas, a gente não via, né, não tinha, a gente não sabia de casos, a não ser que você tivesse na sua família, né, ou você tivesse contato com uma família muito próxima, e no caso ali da família, tivesse um indivíduo com algum transtorno, né, mental. Mas era muito difícil a gente vê na rua, a gente vê por aí, não, essas pessoas eram trancadas, né, e não foi o meu caso, né, porque eu falo, eu me comunico relativamente bem, né, eu tenho uma inteligência preservada, sempre tive, mas as minhas questões eram mais emocionais, né, e sociais. Então, quando eu cheguei à adolescência, já no pico do meu estresse, né, era bem isso mesmo, eu estava num nível de estresse tão grande, que aí eu fui diagnosticada com depressão. Mas, na verdade, eu sempre fui muito curiosa, muito estudiosa, então eu pegava e estudava sobre o caso, tudo que eu achava sobre, né, na época não se tinha essa facilidade em acesso de informação, né, então eu pesquisava, mas eu via, não era isso que eu tinha. Mas eu nunca fui levada muito a sério, né, eu era a louca da família, né, era o apelido que eu tinha, assim, de doida, então era o meu apelido carinhoso, dado pela minha família, porque ora eu estava bem, né, e ora eu estava no pico do estresse que eu não conseguia conviver com ninguém, eu era extremamente agressiva, extremamente raivosa, eu chorava muito, eu batia, né, eram questões, assim, que eu tinha emocionais, de descontrole, quando eu já não estava aguentando mais, e o que que eu sentia, né, nossa, uma infinidade de coisas, mas assim, eu não sabia me encaixar, no estresse em estar observando toda hora o que pode, o que não pode, o que eu devo, o que eu não devo, isso me trouxe muitos problemas emocionais, e hoje eu vejo a importância, porque depois dos meus 17 anos, mais ou menos, 16, 17 anos, eu comecei a ter essas crises mais intensas, porque eu já não sabia lidar, né, e eu tinha que lidar com situações que eram novas para mim, porque eu já estava ficando adulta, então eu tinha que lidar com novas situações de sair de curso, de ônibus, de trabalho, né, então eu não sabia lidar com tudo isso, eu não conseguia lidar com tudo isso, e isso foi se agravando.
a partir dos meus 16 anos, eu comecei com um episódio de tentativa de suicídio. Então, muita gente não sabe o que aconteceu comigo, não faz ideia, ou se faz ideia, fingia que não via, né, não sei. Mas hoje eu olho para trás e vejo como eu tive sorte, né, como eu fui uma pessoa abençoada e de sorte, porque eu sempre tive socorro, né? Em todas as vezes eu consegui o socorro, né? Por mais que eu planejasse não ter, por mais que eu tivesse planejado, eu vou estar sozinha, eu não vou estar com ninguém, ninguém vai vir aqui, calhava de acontecer e alguém me socorrer. Sempre calhou de alguém me socorrer, sempre dá certo para mim, né? Só que isso trouxe marcas, assim, no meu psicológico muito profundo. E na minha família também, né? Porque a família sofre muito com isso e não sabe lidar com isso, né? Então, eu só fui assinando embaixo, carimbando o meu diagnóstico de doida, né? Como diziam para mim. Então, quando eu desisti realmente, eu sempre quis muito estudar, eu sempre gostei muito de ensinar, né? Eu gostava disso, eu sempre gostei de conversar sobre as coisas, só que decidi fazer faculdade. Eu já tinha me casado, eu estava com 2 filhos, e eu falei assim, eu vou fazer minha faculdade. Fui fazer minha faculdade com o intuito de dar aula, de ser professora, me formei muito bem. Na faculdade foi um momento muito tenso para mim, lidar com tudo aquilo foi bem difícil. Por muitas vezes eu quase desisti de vários surtos nesse meio período aí, mas consegui me formar. Nessa que eu consegui me formar, eu fui dar aula. Quando eu fui dar aula, eu vi que eu não conseguia isso, né? Eu também não conseguia, mesmo fazendo uma coisa que eu amava demais, eu não conseguia. Então, eu emagreci demais, eu fiquei extremamente magrinha, na época eu pesava, estava com 46 quilos, alguma coisa assim, né, então, eu estava muito magra, muito vulnerável, eu não conseguia mais comer, eu só chorava e vivia à base de remédios, então, ali eu percebi que eu era, assim, bateu um fracasso dentro de mim, né. Quando eu tive esse meu segundo filho, né, foi tudo planejado, eu queria muito, mas teve coisas que eu também não sabia lidar na maternidade, era muito complicado para mim. É complicado até hoje, mas hoje eu consigo lidar de uma forma mais é, assertiva, né? Sabendo dos meus limites, conhecendo os meus limites, entendendo o limite do outro. E eu tenho um suporte hoje, né? Que eu sempre precisei, mas eu não tinha antes. Então, hoje eu consigo lidar melhor com essas situações. Mas, enfim, por que que eu acho que é tão importante o diagnóstico na fase adulta? Se eu não tivesse recebido esse diagnóstico na fase adulta, depois do meu terceiro filho, eu provavelmente não estaria mais aqui, porque quando eu tive essa criança, né, esse meu terceiro filho, eu já tive ele no momento de eu não aguentava mais, eu já estava além do meu limite, né, meu estresse, assim, meu limite passou na minha adolescência, ali ela extrapolou meus limites, né, mas eu estava com 20 e poucos anos, tive meu segundo, e com 30, logo 30 e poucos, eu tive meu terceiro. E aí eu já tinha passado muito dos meus limites, e eu já tinha na minha cabeça que eu já tinha desistido de tudo, para ser bem sincera. Eu não queria saber de mais nada, né? Então, quando eu vi a necessidade daquela criança, eu falo, né, que o autismo dele me salvou, porque, não romantizando o autismo, porque Flávia, eu amo meu filho, amo meus filhos, amo, né, tudo, do jeitinho que ele é, com o autismo que ele tem, e sabe, tudo. Mas em mim, por tudo que eu passo e por tudo que eu passei, eu odeio. Se eu falar que eu gosto, que eu não me importo, eu minto. Eu tô mentindo, que para mim traz sim muito sofrimento, é muito difícil eu conseguir lidar com algumas situações até hoje, então, para mim, traz sim muito sofrimento. Eu não sei se traz para ele, porque a história de vida dele é completamente diferente da minha. Eu não tive suporte, eu não tive muito apoio, né? Porque ninguém imaginava que aquela criança tão inteligente, falante, ela era autista e precisava de suporte. E então eu não tive, eu passei por muitas coisas sozinha, e tudo isso que
eu passei, eu tento fazer com que eles não passem. Então, todo o suporte que eu imagino que eles precisem e apoio eu dou, e eles têm. Mas, para mim foi muito difícil e é muito sofrido até hoje, porque existem coisas que não foram cuidadas e tratadas lá no início e que hoje eu não vejo muita solução, né? Eu sei, eu consigo lidar mais ou menos, mas são coisas que a gente não supera mais, né? Eu já estou com 45 anos hoje, então é muito difícil. E vejo hoje a importância desse diagnóstico para salvar vidas, né? Eu sempre, quando eu vejo um caso, né, e teve um caso recentemente de uma conversa entre pessoas assim comigo, e a pessoa nitidamente falava sobre uma mulher autista, né, por todas as coisas que ele falou que ela fazia, que ela passou, eu identifiquei ali uma mulher autista, e depois fiquei sabendo que o filho dela era autista. Ah, ela deixou um filho autista, e ela, essa pessoa morreu, né, ela se matou, e aí eu fiquei pensando, podia ter sido eu. Essa podia ter sido a minha história, né? E será que se ela tivesse tido o suporte necessário, recebido o diagnóstico, porque era nitidamente uma mulher autista, e a história dela teria sido completamente diferente, o sofrimento dela não precisaria chegar a esse nível, né, de estresse. Então, eu vejo hoje o diagnóstico precoce para você dar qualidade de vida para aquele ser humano, né, e para aquela família. E para as pessoas que já cresceram sem o diagnóstico, que normalmente, né, são as pessoas de nível de esporte 1 como eu, é para salvar vidas, né, toda a vida importa, gente, toda a vida importa. Eu olho para trás, assim, e eu sempre achei que a minha vida não me importava, né, eu sempre achei que a minha vida não valia nada, porque eu era uma pessoa que a família não gostava, que a família não queria, que a família não entendia. Então eu cresci achando que eu não era importante, que não valia a pena para mim, né? As pessoas, eu só fazia as pessoas sofrerem, eu fazia, eu sei que eu fazia. Mas é muito mais difícil para a gente ter o conhecimento de fazer aquelas pessoas que você ama sofrer e não conseguir ser diferente, não entender como se faz para ser diferente, não conseguir entender a dimensão de algumas coisas. Então, é doloroso para a gente conviver com isso diariamente, né? De se fazer o outro ser humano sofrer. E a gente não quer isso, né? Eu nunca quis isso. Então, quando eu olho o mesmo carinho que eu queria que tivesse sentido com a minha vida, eu olho para a vida dessas pessoas e eu penso, por que alguém não faz alguma coisa, né? Eu sou bem sincera em falar que se eu tivesse mais tempo, dinheiro, né, e outro tipo de vida, né, da minha vida profissional e tudo mais, eu voltaria e faria psicologia. E era o que eu queria ter feito no começo, mas todo mundo falava que doido não podia cuidar de ninguém, né? Era o que eu ouvi na época. E eu coloquei isso na minha cabeça, né? Então, eu teria feito psicologia, hoje eu seria uma neuropsicóloga, porque eu ajudaria com toda certeza, e com todo amor e carinho, todas essas pessoas que precisam de diagnóstico, que precisam se compreender, entender, e não conseguem, porque não tem dinheiro, né? Então, hoje eu vejo que a maioria das mulheres que não conseguem ter o diagnóstico é porque elas não têm dinheiro. E realmente, gente, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre essa mulher, né, que tem tanto sofrimento guardado dentro delas, né? Eu passei por muitas coisas que um dia a gente pode conversar sobre isso, mas assim, eu tive internações psiquiátricas, eu tive muito surto, né? E quem me olha hoje nem imagina, porque o diagnóstico faz sim diferença na vida da pessoa, né? O diagnóstico traz muita qualidade de vida, traz muita compreensão, traz muitas respostas. E a gente busca a vida inteira a resposta, por que, que eu sou assim, por que, que eu não penso diferente, por que, que eu sinto diferente, por que, que aquela pessoa não sente, eu sinto, por que, que isso é tão importante para mim, não é para ela, por que, que isso é tão importante para ela e não é para mim, né? Então, o diagnóstico traz sim muitas respostas e ele salva vidas, ele
deveria ser uma questão, a saúde mental deveria ser o número 1 na preocupação das pessoas, né? E infelizmente não é.